Aí falta só a teoria do refuse to deal. Ou seja, para quem é advogado, isso é a coisa mais difícil do mundo. Como que eu provo que a outra parte não está fazendo uma coisa? A seara da prova negativa é a coisa mais difícil. Como eu provo que não aconteceu? Como eu provo que eu fui procurar o meu vizinho para fazer um acordo e ele não me recebeu? Ou ele não me deu resposta nem positiva nem negativa? O direito antitruste, ele afastou isso. Se eu tenho uma situação de um novo entrante que quer entrar no mercado maior, ou seja, quem recebe o novo entrante é obrigado a receber. Não só é obrigado, como é obrigado a fazer prova de que ele queria receber e não fez. Ou seja, essa situação do refuse to deal coloca em xeque qualquer desculpa que, eventualmente, um agente monopolístico, aí, em termos gerais, possa ter com relação ao novo entrante. E, no caso, especificamente, da concessão rodoviária e da STP, coloca em xeque no particular a possibilidade deles estarem afastados ou de um aspecto concorrencial, quer na seara administrativa, quer na seara até criminal. Bom, deixa eu pegar mais algum ponto. Já falamos das expectativas, já falamos das eficiências. Então, eu já vou caminhar para o encerramento. Falei aqui da STP. Umas coisas interessantes. Umas coisas que eu acho que só acontece no Brasil. Eu queria até depois, quando chegar na fase das perguntas, ouvir o Mark. Porque aqui a coisa é tão transparente que, às vezes, o diretor de uma empresa, ele é o diretor da outra. Não é nem a situação assim, eu detenho, eu controlo uma empresa, mas quem é o diretor? O diretor é o mesmo. Eu sou o diretor da empresa que é dona e sou diretor da empresa que é monopolística. Então, ou seja, os nomes são os mesmos e tudo colocado em sites de internet. Não sei por que o MP ainda não acordou para isso. E a gente tem algumas possibilidades. Quem que analisa isso aqui no Brasil? Um deles é o CAD. Tá? Agora, mais importante que o CAD foram aqueles dois slides que eu botei, da NTT e da Artesp. Ou seja, a agência, ela pode e deve atuar proativamente com uma resolução em cima disso. Então, a NTT é a primeira, o CAD é a primeira, a NTT também, isso não está nem em ordem de hierarquia, tá? Concomitantemente, eles podem identificar isso. A Artesp também, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. E aí com uma diferenciação. Na minha ótica, o Ministério Público Estadual muito mais no enfoque, né, do direito ao consumidor, do Consumer Protection, isso é muito mais da esfera estadual, e na esfera federal, a própria formação de cartel em si. Então, sob a ótica, sob o enfoque do direito consumidor, esse case que não só é apresentado como está aí, ou seja, eu acho que o melhor exemplo disso, quem nos deu essa percepção latente, quem nos deu foi o Gil, que foi o motorista que trouxe o professor Paulo, que hoje o professor Paulo falou que o motorista que trouxe ele perguntou, como é que é esse negócio aí de carro? Isso aí é uma confusão danada, 7 milhões de carros, não funciona direito, não, a gente paga lá um dinheiro lá, chega lá, ainda tem, até para chegar na fila, onde é o pedágio automático, a gente encontra agarrafamento, então nem isso não é bom. Ou seja, a gente tenta, ou seja, significa toda a sorte de desafios é colocado para o consumidor desse serviço. Então, sob a ótica, o Ministério Público pode atuar e deve atuar sob a ótica da proteção estadual, proteção ao consumidor, e o Ministério Público Federal atuar nessa colocação de cartel. Tá? Eu queria agradecer ao pessoal do IBEG, o professor Marcelo Figueiredo, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje, porque teve que tomar vinho, quer dizer, dar uma palestra lá no Uruguai, e isso é o IBEG, ou seja, a gente se propõe a discutir questões de infraestrutura baseados tão somente nas nossas convicções. Ou seja, convicções técnicas, é bem verdade. A gente escreve, o que a gente fala, a gente escreve, ainda bota embaixo, ainda edita livro. Mas sempre dentro daquele critério que o professor Paulo falou. Ou seja, e aí daí por que a ideia de fazer um seminário? Ninguém é dono da verdade. O que a gente quer é trazer a nossa percepção do que está acontecendo. Ou seja, fazer a nossa leitura desse filme
que está ocorrendo e contribuir com as autoridades públicas, de alguma forma, para que a gente possa dar caminhos. Ninguém aqui quer que uma concessionária, a STP, ou qualquer que seja o agente econômico, deixe de atuar no mercado. Ninguém quer ver um empresário, um gerente, um gestor aparecendo no Jornal Nacional com a mão algemada. Ninguém quer isso. O que a gente quer? A gente quer o que o americano chama do goodwill. Ou seja, você poder sentar numa condição de boa-fé, não só objetiva, mas subjetiva, e agir e atuar no mercado olhando aqueles dois princípios. E voltando lá para o artigo 170 da Constituição, a proteção ao consumidor e, efetivamente, o incentivo à livre concorrência. Então, obrigado, estou à disposição.